Quando alguém diz assim, Deus não está no controle das coisas, Deus não está em todo lugar, eu estou blasfemando ou não? O que vocês acham? A palavra de Deus fala que Deus tem o domínio de tudo. O que é domínio? Domínio é controle. Então nós vamos para alguns textos aqui da palavra de Deus, porque aqui na internet está circulando muitas coisas de homens que se dizem homens de Deus, está ensinando que Deus não tem o controle, que Deus está num alto lugar, alheio a tudo que está acontecendo aqui, que Deus não está em todo lugar. Esse homem chama-se o pastor Moabel, um deles, né? E aí teve muitos seguidores dele que continuam na mesma linha, acreditando nisso. A palavra de Deus fala, se um cego guiar outro cego, ambos vão se perder, vão cair na perdição. Infelizmente, esse homem, no final da sua vida, se desviou em algum tempo da vida dele. Não sei o que houve, o diabo entrou na mente dele, conseguiu enganar ele e levar ele para a perdição. Até o último momento da vida dele, ele afirmando que Deus não está no controle. Então, primeiramente, vamos para o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui foi o que aconteceu com Nabucodonosor, que era o maior rei da época, que era orgulhoso, e aí aconteceu um fato com ele. Diz assim no 32 do capítulo 4 de Daniel: E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esse texto aqui já está falando, Deus domina sobre o reino dos homens, Deus faz o que quer. E no versículo 35, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga, que fazes? Então, meus amigos, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui o que diz o texto da palavra de Deus? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Daniel que ele tem o domínio sobre o reino dos homens, né? E o próprio Nabucodonosor, depois ele reconheceu que Deus domina sobre o reino dos homens. Que Deus faz o que bem entende sobre os reinos dos homens. Agora, para nós, tem vários outros textos aqui, não quero me alongar, né? E esse texto aqui de Daniel, você pode ler que vai falando que Deus faz o que bem entende. Agora, o Moabel, ele não conseguia entender porque ele via acontecer as coisas, né? No mundo, assim como o Jó. Começou a falar muitas coisas do sofrimento dele, depois Deus teve um encontro com Deus e falou, me arrependo, põe a mão na boca. Eu não sabia o que eu estava falando. Tudo isso que aconteceu, o Senhor é soberano sobre isso. E a mente nossa, às vezes, não consegue entender por que o mal prevalece às vezes. Por que o mal se aflora tanto. Nós não devemos deixar isso encurtar o poder de Deus ou então anular a palavra dele. Se ele fala, eu tenho domínio, pronto. Ele faz o que ele bem entende. Já li o texto para você. Capítulo 5 de Provérbios. E o versículo 21. Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Também já caiu por terra essa narrativa, né? Agora o capítulo 15 de Provérbios. Capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tá vendo? Então, não é só os bonzinhos que ele está de olho, ele está de olho na pessoa má. Ele está vendo o que está fazendo. Ora, se ele está vendo, com o poder enorme que ele tem, ele não pode interferir? Pode. Mas por alguma razão, que talvez nós não entendemos, ele deixa acontecer. Ele falou lá no livro de Jeremias, que se queixa o homem, talvez ele está deixando isso aqui para ver o ápice da maldade, para nós enxergarmos o que o pecado, até onde o pecado pode chegar. Por isso que ele diz na palavra, não temais aquele que mata o corpo. Não fica com medo disso, que pode fazer isso com aquele corpo, massacrar, fazer isso. Não fica com medo disso. Vocês têm que ter medo de outra coisa. É a sua alma. Vocês têm que temer a mim, né? E no versículo 11,
o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Quer dizer, a palavra de Deus está dizendo que o inferno não está escondido, ele está vendo lá todo mundo sofrendo lá. Deus está vendo a pessoa sofrendo, gritando, tá. Ah, então eu não quero esse Deus. Já vi alguém falar isso aí. Ali é a ira de Deus. E aí a palavra de Deus fala assim, se o inferno está aberto diante dos meus olhos, né? E quanto mais o coração do ser humano, quer dizer, Deus está vendo as maquinações, as intenções do homem mau. Então Deus está no controle, sim. Não caia nessa falácia do diabo e de seus ministros, que lá em Corinto fala que os ministros do diabo se transvestem em ministros da verdade. Eles vêm com a aparência que você fala, eu não acredito que esse homem não é de Deus. Ele é de Deus, sim. Mas ele vem trazendo setas. E muitos abraçam essa causa. E aí o caminho é a perdição. É a perdição. Deus está no controle de tudo. Vai chegar um dia em que o mal vai ser totalmente varrido aqui dessa terra. Deus vai fazer um novo céu, nova terra. Vai chegar o dia em que o reino vai vir para o controle total. O domínio de Deus. Fora do pecado, não vai ter mais pecado nenhum, não vai ter mais o mal, vai ser varrido, vai ser destruído, né? Então, meus amigos, meus irmãos, talvez o que eu falo para você, mas eu venho com a palavra de Deus. Esses homens, quando eles afirmam alguma coisa, eles não mostram na Bíblia. Eles não mostram as afirmações deles. Pode observar. E tudo que eu falei aqui, eu li na palavra. Esses textos não tem como ser mudado. Então fica aqui a nossa reflexão. Que Deus possa abrir a sua mente para você entender o que foi falado. Porque Jesus mesmo nos advertiu. Cuidado com as heresias. Cuidado com o fermento dos fariseus. E eu sei, meus amigos, depois que pega na pessoa, para tirar é muito difícil. Só a misericórdia de Deus. Que Deus possa te abençoar e te iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.